Bom dia a todos. Gente, que silêncio, o que está acontecendo? Está todo mundo apagado, né? Assim, todos saímos da cama há pouco, né? Ainda precisamos engrenar. Que bom ter você aqui. Nós não somos um povo abandonado e nem deixados para trás. Nós somos um povo amado por Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Queremos te pedir que nos dê sabedoria, entendimento sobre a tua palavra. E queremos te exaltar o teu nome, porque tu és santo, tu és o Senhor, e nós afirmamos que tu és bom. E obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Hoje, dentro do assunto da graça, eu quero falar como se vive debaixo da graça. Eu já tenho falado 2 vezes, e essa é a 3ª vez. E o que é a graça de Deus? Espero que você já tenha entendido. A graça de Deus é favor imerecido. Qual a diferença da graça para a lei? Lei é favor merecido. Graça é favor imerecido, ou seja, você não fez por merecer. A lei é favor merecido. Pela lei você fez por merecer. A graça você não fez por merecer. Qual o problema da lei? O problema da lei é que o melhor homem, a melhor mulher é condenado pela lei. Qual a maravilha da graça? O pior homem, a pior mulher é salvo pela graça. O melhor ser humano que houver, se ele confiar na lei, ele está perdido, ele está condenado, porque não há o justo. Se o homem tentar viver na lei para tentar o padrão de Deus, sempre ele vai ser condenado. Ninguém atinge o padrão de Deus, ninguém consegue. Por isso a lei é boa, a lei não é má, a lei é ótima. Por quê? Porque a Bíblia diz que é a lei que nos mostra, né? Mostra para nós que por mais que eu tente, eu não consigo. Então eu preciso do quê? Preciso da graça. Então a lei nos traz a graça, por isso que a gente é salvo, porque só há salvação pela graça. E isso não há preço. Foi feita uma pesquisa em comunidades onde é ensinado sobre a graça, isso nos Estados Unidos, não sei se existe no Brasil, e a maioria responderam que graça é salvação, graça é favor imerecido e graça é perdão dos pecados. Respostas maravilhosas. Você teria uma outra resposta para acrescentar? Graça é salvação, graça é favor imerecido e graça é perdão dos pecados. Porém, nessa pesquisa, há apenas uma minoria de 2% que disseram que graça é que me faz vencer, disseram que graça é o que me capacita a perdoar. Só 2% disseram graça é o que me faz viver a vida cristã que agrada a Deus. Afinal, nós não queremos agradar a Deus? Por isso, um monte de cristãos vão a Cristo pela fé nele, recebe a graça e vive uma vida salva. Mas não mudam de vida. Não mudam de vida. Ele recebe a salvação, mas não entende que a graça é uma moeda de 2 lados. Então, graça tem 2 poderosos sentidos na Bíblia. Primeiro, é aquela área do caráter de Deus, onde nós gostamos muito, né? Onde sempre faz Deus ser bom, ser generoso e oferecer para nós aquilo que a gente não merece, como perdão e salvação. Nós conhecemos esse lado da graça. E nós queremos isso e gostamos muito disso. E é muito bom. O segundo, mas ao mesmo tempo a graça é o poder disponível, como se fosse uma conta bancária enorme,
a nosso favor. São forças, capacitações, poder que oferece gratuitamente a todos os cristãos. E é aqui que a maioria não entende. A maioria não consegue viver isso. Então, a grande maioria dos cristãos não conhecem esse lado da graça. Nós sabemos que para receber algo de Deus, a gente precisa crer. Você tem a salvação porque você creu. A salvação é assim, né? Como eu vou receber algo se eu não sei disso? Como eu vou crer se nunca ouvi falar? Então, acho que muitos têm falhado nessa questão de falar mais sobre a graça. Quem dá estudos, líderes, pastores, né, tem falhado muito nisso, porque isso é muito profundo, é muito importante na vida do cristão. A mesma graça que salva também te dá capacidade para viver em vitória. Basta fazer a mesma coisa que você fez com a salvação. Crer, se você crer, é o suficiente. Agora, como você vai crer se você não entende? Esse é o lado importante. A mesma maneira que obteve a salvação, se você crê, você recebe. Você é salvo, mas a grande maioria, 98%, não está vivendo a plenitude, a totalidade, o ser completo. Nós temos um modelo em Jesus, ele faz isso, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 40, né, quando ele cresceu, está aí, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de quê? De sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E a graça de Deus está sobre você também. A graça de Deus estava sobre ele. Por isso que você foi salvo pela graça. Nós somos salvos e colocados no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino. O que você tem que fazer para isso? Nada. Cristo fez tudo por você. Ele pagou pelos teus pecados. Ele te santifica. Ele te justifica. Ele te dá poder. Ele te capacita, você não precisa fazer nada. O que Jesus te chamou para fazer? Ele te chamou para 3 coisas. Primeiro, relacionamento com Ele, ou seja, é o mesmo objetivo quando Deus criou Adão e a Eva lá no Éden. Relacionamento com Ele. Segundo, Ele quer que a gente sirva a Ele todos os dias. Sermos servos, guarda essa palavra, sermos servos dele. Terceiro, Ele nos chamou para permanecer nele sempre, como o galho fica ligado à videira. Se o galho sai da videira, ele não produz seus frutos. E assim a palavra, se nós não permanecemos em Cristo, nós não frutificamos. E aí o que vai acontecer? Aí em Colossenses capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: por todo o mundo esse evangelho foi frutificando, vai frutificando e crescendo. Também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam o que? A graça de Deus em toda a sua verdade. Paulo está falando para essa igreja saudável, era uma igreja frutífera, era uma igreja bem vibrante. E ele diz assim: por todo mundo esse evangelho está crescendo. Não só o evangelho, mas vocês estão crescendo. Vocês estão frutificando. O projeto de Deus para uma igreja é que cresça. Que você cresça como homem. Que você cresça como mulher. Como família. E que dê frutos para Deus. Paulo diz: você está crescendo e frutificando desde o dia em que você ouviu e entendeu o quê? A graça. E você sabe que tem um lugar que você pode ir para receber ajuda, que é o trono da graça, que foi o último estudo que eu dei sobre a graça. No trono da graça você pode chegar lá sem nada, pedir
e Ele vai te dar. Porque Deus é Deus de toda a graça. Só que o versículo diz que não bastou ouvir, mas tem que entender a graça de Deus. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que nós precisamos entender a graça de Deus. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça diante de Deus e o favor ou a mão do Senhor estava sobre ele. Você quer isso para a sua vida? Você quer viver com a bondade, com o cuidado da mão de Deus sobre tudo o que você tem e tudo o que você é? Então, para viver debaixo da graça de Deus, você precisa entender que o que a graça é, você precisa entender o que a graça é e o que a graça não é. A maioria das pessoas não entende o que a graça é. 98% das pessoas não entendem o que é. Por isso que as igrejas são fracas e muitos cristãos fracos, quase sem expressão, porque não entendem a graça. A maioria acha que graça é perdão, salvação. Isso é inegável, é isso sim. Mas nós não podemos limitar a graça só isso. Jesus vivia debaixo da graça, por isso ele vivia uma vida sobrenatural, vitoriosa. Porque graça não tem só a ver com pecado. Ela é, ao mesmo tempo, força. Ela nos dá capacidade. Ela é capacitadora e de uma forma sobrenatural. Agora, a graça não é uma desculpa para você continuar pecando. Sabe por que a maioria das igrejas ainda não vive com cegueira sobre a graça? Porque os pastores, os líderes não falam sobre a graça, né? Porque eles têm medo que os espertinhos aproveitam e pensam assim: nada que eu faça de errado tem problema. Eu não mereço mesmo. Se para quem não merece está bom, eu vou continuar no pecado. Eu vou pecar. Pode. E você vai continuar sendo assim. E Deus Deus vai continuar te amando mesmo assim. Isso é a graça. Graça não é desculpa para você continuar pecando. É claro que Deus nos entende, é claro que Deus reconhece a nossa fraqueza, Deus sabe a nossa limitação, Deus sabe a nossa impotência de viver uma vida cristã vitoriosa sobre o pecado. Mas a mensagem da graça, infelizmente, para alguns é um convite à comodidade. Não preciso fazer nada. Ou seja, posso viver uma vida bem vagabunda, bem relaxada, bem descuidada, bem esculachada, que eu vou estar debaixo da graça. Sabe que isso tem implicações gigantescas na nossa vida. No último estudo, nós vimos um texto que vamos rever agora, onde vamos tirar algo que não foi visto antes, lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou, o quê? Salvadora. A quem? A todos os homens. Mas junto com ela, no versículo 12, diz o quê? Nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de modo sensato, justo e piedosa nesta era presente. Alguém pode dizer, nesta era não dá para ser cristão. É muito difícil para um jovem ser cristão. É muito difícil para um homem, para uma mulher ser cristãos. Homens de negócios, nessa época, pior ainda. Aqui está escrito que Deus vai te ensinar. A graça te capacita a viver sensato, justo, fazer justiça, ou seja, o certo é certo, o errado é errado, e piedosa, ou seja, da maneira que Deus gosta, da maneira que Deus quer. Então, a mesma graça que te salvou, ela te ensina. Olha o que ele continua dizendo no versículo 14. Nós lemos 11, 12, o versículo 14.
Ele se entregou por nós a fim de nos remir. Remir é livrar, tá? Nos livrar de toda o quê? Maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. E o povo faz o quê? Dedicado à prática de boas obras. Guarda essa parte. Dedicado à prática de boas obras. Deus nos salvou e já colocou em nós a condição de viver esse tipo de vida. Um povo frutífero. Mas, infelizmente, a gente percebe que não é isso que acontece. Olha o que está escrito em Judas, versículo 4. Judas só tem um capítulo, né? Então a gente já fala o versículo, né? O versículo 4. Diz o seguinte: pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios. Ímpios são pessoas que não são convertidas, tá? E transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Estes são ímpios, não são convertidos e transformam a graça em libertinagem e negam a Cristo Jesus. Essas palavras estão dentro essas pessoas, melhor, sabe onde é que elas estão? Dentro das igrejas. Diz que é de Jesus, mas continuam pecando. Essas pessoas são falsas porque negam a Jesus, nosso único Salvador. Graça e misericórdia que Jesus oferece não significa de modo nenhum tolerância de Deus para com o pecado. Viver debaixo da graça é ao contrário. Ao mesmo tempo que nos salva, também nos capacita a viver em santidade. Você vai ter que fazer uma escolha. É uma escolha. Deus colocou tudo feito para Adão lá no Éden. Ele tinha uma escolha, uma árvore que ele podia ir lá e pegar. Se ele quisesse. Se ele quisesse. E você também. Porque Deus ficou bravo com Adão. Adão caiu porque não aguentou? Deus, não. Adão caiu porque quis. Foi escolha dele. Quis o pecado. Pecado é escolha deliberada. Eu quero. Você não peca, não trai o Senhor porque não aguentou ou não conseguiu. É porque você quis pecar. Você quis se afastar. Porque você tem todo o poder. Você está usando da graça para liberar. Você está usando da graça para liberar o seu ser sujo, seu ser carnal e não transformado. Não confunda a graça com permissão de pecar sem culpa. Se a graça que você recebeu não ajuda a agradar a Deus, você não recebeu a graça. Então, cuidado. Tá boa a reuniãozinha de vocês aí, né? Tem gente que não está no nosso meio para receber a graça. Infelizmente. Tem gente que não está aqui para ser transformado. Tem gente que está aqui para induzir pessoas ao erro. Nem todo que vem aqui na celebração vai até numa célula que diz que é cristão. E não é cristão. E não é cristão. Eu me lembro uma vez quando nós estávamos lá no centro. Era isso. Lá no centro, tinham uns jovens que vinham com a Bíblia debaixo de graça, inclusive meninas. Por quê? Porque tinha alguns interessados. Algumas meninas interessadas nos rapazes, alguns rapazes nas meninas. De lá 6 meses, ou um pouco mais, você via o resultado. Nenhum nem outro não estavam mais ali. Foram morar juntos. E não um caso só, vários. Só estou tentando citar alguns dos exemplos como é que acontece. Então, às vezes tem gente do nosso meio aqui para induzir pessoas ao erro. Nem todo que vem aqui na celebração e nem todo que vai na célula que diz que é cristão, não é cristão. Esse pode ser um dissimulador, essa palavra que nós lemos antes. Ou alguém que finge. Por exemplo, você pode estar namorando alguém que diz que é cristão. Eu sou filha ou sou filho de fulano, sou até líder da célula. Vamos transar?
Tem gente que oferecendo negócios sujos, errados. Cai fora. Tem gente dizendo, não tem problema beber. Vamos tomar umas e tantas. Estamos debaixo da graça. Lei é regra. Lei é não pode. Graça é pode tudo. Pode, claro que pode. Assim como agora você tem o poder de dizer, pois eu quero fazer o que agrada a Deus. Essa é a liberdade que a graça te dá, de você fazer a escolha. De você agradar a Deus por decisão própria, não por regra, porque eu tenho, ou porque você tem, ou porque alguém te impôs. Olha o que Jesus falou para os seus discípulos, Mateus capítulo 5, versículo 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior, se ela não for muito superior, sabe o que Deus espera? Ele deu tanto poder para nós, por isso Ele espera que a gente seja um tipo superior e não como alguns fazem. Por causa da graça eu vou ficar no conforto, vou viver minha vida suja, fraca, porque no final a graça vai me salvar. Ele diz, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, se não for assim, o que diz no final do versículo? De modo nenhum entrará no reino dos céus. De modo nenhum. Sabe por quê? Porque a graça que você recebeu não é a graça. Não é a graça. Eu já conversei com algumas pessoas, pessoas de outras igrejas, nunca fiz esse questionamento com ninguém aqui dentro. Mas pessoas que frequentam 3 anos, mais anos, se você morrer hoje, você vai aonde? Sabe o que elas me dizem? Eu não sei. Frequenta uma igreja evangélica cristã. Para quê? O que você está fazendo lá? Percebe a diferença de entender a graça? Se você foi salvo, o poder está em você. Isso mostra que você é diferente. Jesus está chamando a gente para ser melhor que esse povo fariseu. Jesus diz, eu vivo dentro de você, você não vai fazer nada. Sou eu que vou fazer dentro de você. Deixa eu viver dentro de você. Esse é o poder que está em nós. E Deus quer muito te abençoar, mas Ele vive dentro de você? Quantas vezes nós tomamos decisões à base do nosso eu, da nossa carne? Quantas vezes nós queimamos pessoas porque colocamos, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser aquilo outro. E Deus nem fez parte. Deus nem respondeu. Ele vive dentro de você. Você dá a oportunidade de ouvir a voz do Espírito. Jesus veio para nos dar força e poder. Esse poder de Deus. Nossa vida deve ser uma vida que agrada a Deus. Jesus não veio para baixar o padrão da justiça de Deus. O grande erro da nossa geração é pensar que graça é concordância com o pecado. Quando eu comecei a entender a graça no passado, eu via que era muito fácil isso. Como isso me facilita levar a minha vida bem relaxada, bem à vontade. E às vezes passa. E só que eu tenho uma escolha. Se eu quero agradar a Deus. Ou se eu quero viver a minha vida. Então nós precisamos entender que o propósito da graça é nos tirar do pecado. Nós entramos debaixo desse poder pela fé. Por isso precisamos aprender a usar essa fé. O único meio de desfrutar a graça é pela fé. Não tem outro jeito. Você é salvo pela fé e desfrutar pela graça é a mesma coisa. Olha o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Deixa bem claro aí. Tendo sido, pois, justificados por o quê? Pela fé. Não é porque você frequenta o grupo, não é porque você vem aqui orar, não é porque você vai numa célula. Não. Tendo sido, pois, justificado pela fé. E aí diz o quê? Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, agora que você é salvo pela fé, fica em paz. Fica tranquilo. Você está salvo. Versículo 12. Por meio de quem obtivemos acesso
pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Acesso à graça é pela fé, por isso eu creio que recebi salvação. Assim também, eu creio que Deus me dá o poder, porque o poder já está dentro de você. Quanta gente que busca o poder, faz isso. Não, ele está dentro de você. Deus vive dentro de você. Ele está aí. Sabe qual é o nosso problema? Nós dizemos assim, eu sou salvo, nós admitimos, somos salvos, mas eu sou fraco. Eu sou salvo, mas vivo uma vidinha imoral. Eu sou fraco, mas eu sei que sou mentiroso. Eu sou salvo, mas o meu casamento vai ser sempre uma mesquinharia. Isso quer dizer que você não crê. Você está sendo colocado dentro do reino de Deus. Você é de outro mundo. Você é de Cristo. Você tem Deus dentro de você. Você é totalmente diferente. Você tem que crer. Você precisa crer. Quando nós não cremos nessa graça, a falta de fé bloqueia o fluir da graça, Incredulidade bloqueia o fluir da graça. Eu vou dizer de novo, se você não crer, você não tem esse poder. Se você não crer, você não recebe vitórias, porque você confia em você mesmo. Eu vou dar um exemplo que está na Bíblia, e se você está anotando, não vamos ler o texto agora, mas você lê em casa, Mateus 13, lá no final dos versículos 53 e 58, não precisa abrir, porque eu só vou falar, não vamos ler agora. Mas eu vou contar o fato. Jesus, quando sai da cidade de Nazaré, vocês todos sabem que Jesus nasceu ali. A Bíblia diz que ele não pôde fazer milagres naquela cidade. E o versículo 58 diz o seguinte, ele não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade das pessoas. Ele queria fazer milagre, mas a incredulidade bloqueou o que Jesus fazia em todos os outros lugares, mas não fez naquela cidade. Na cidade dele, o povo dizia assim, eu conheço. Claro, Jesus nasceu ali, cresceu aí, viveu a adolescência aí. E eles diziam assim, o povo, ele era carpinteiro, era filho do carpinteiro, ele era irmão de fulano, de fulana, de ciclana. Ali mesmo, esse trecho fala que ele teve outros irmãos e irmãs, inclusive. Ele era filho do carpinteiro. Como agora virou milagreiro? Aí as pessoas dizem, não acredito. E aí o que acontece? Travou tudo. O que mais bloqueia a graça de Deus na vida de uma pessoa? O que é que mais bloqueia? Pensa comigo. Você é cristão e não tem ou não recebe vitórias. Sua vida é pequena, miserável, seca, Você não tem vitória, não tem fervor, não frutifica. Mas por quê? Pode até entender, mas tem os bloqueios. E eu posso falar alguns dos bloqueios que às vezes estão na vida da gente. Um deles é soberba, que é o que aconteceu com aquele povo ali na cidade de Nazaré com Jesus. Aquele povo era soberbo. Deus diz que resiste ao soberbo, mas aos humildes concede a sua graça. Você pode não estar experimentando poder e viver debaixo da graça porque você é soberbo. Você pode ser arrogante. Uma das coisas que mais bloqueia a graça é o nariz levantado, é o orgulho, é a superioridade. A graça, ela flui pro humilde. É isso que o versículo diz. Segunda coisa que bloqueia é mágoa, que você curte e guarda. Em Hebreus 12 nos adverte, versículo 15. Cuide que ninguém se, o quê? Exclua do quê? Do grupo Aliança? Que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote ou esteja guardada dentro de você. Pode ser uma mágoa de Deus, pode ser uma mágoa de pessoas, uma mágoa dentro da família, uma mágoa de alguém que te mandou embora,
uma mágoa de um relacionamento que você teve e você diz, eu não vou perdoar. Eu tenho uma mágoa e vou guardar dentro do meu coração. Na hora, a graça trava. A Bíblia fala que mágoa e ressentimento guardados te exclui da graça. Está ali o versículo. Na mesma linha, ligada à mágoa, falta de perdão, Jesus nos tem ensinado, Pai, nos perdoa como nós temos perdoado. Se eu não perdoo e não sou perdoado, a graça para de fluir para você. E aí tudo trava, né? A graça produz um povo dedicado às boas obras. O versículo que nós lemos antes diz, um povo particularmente seu dedicado à prática de boas obras. Dedicado à prática de boas obras. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz, cada um exerça. Ele não está dizendo ficar sentado, cruzar os braços. Cada um exerça, cada um. Ah, não, o fulano pode, o beltrano pode, o ciclano... Não, cada um exerça o dom que recebeu. O que você está fazendo do seu dom? Onde é que ele está? Guardado? Ah, eu já fiz minha parte, agora é os outros que fazem. Ah, até morrer, teu dom vai estar dentro de ti. Toda a vida, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente. Olha, guarda isso aqui, ó, administrando fielmente, não de qualquer maneira, a graça de Deus de suas muitas formas. Se alguém ensina, ensine. Se alguém serve, sirva. Se alguém evangeliza, fale. Não importa o teu dom, faça. E faça com alegria. Sabe o que faz uma pessoa não viver debaixo da graça? É dizer, eu não quero servir. Você não quer ser gracioso? Você recebeu e não quer servir? Se você recebeu tanta graça, agora seja um despenseiro. Um despenseiro é alguém que recebeu e agora começa a dar. Quanta gente está precisando? Começa a dar graça para os outros. Você foi perdoado, você foi salvo, você recebeu o dom e vai fazer o quê? Com tudo isso que Deus te deu, vir aqui no domingo, recebeu o estudo, ir para casa, bota a Bíblia na prateleira aí. Quando você se recusa a servir os outros, você não serve, né? Você só quer ser servido, você está se recusando a fluir na graça. A Bíblia diz que você deve ser um administrador fiel, lemos antes. Um administrador fiel da graça. Quando me recuso a ser humilde, de perdoar, de servir alguém, eu estou impedindo a graça. A graça de Deus, ela está em você. Não precisa ir à procura. Ela está dentro de você. O apóstolo Paulo fala que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos juntos, porque ele entendeu quanto mais ele servia, mais graça ele recebia. Por isso ele disse, não eu que fiz, mas a graça que estava em mim. Eu já falei isso, vou repetir de novo. Esses dias quem deu estudo, eu vi, por causa dos discípulos, nós temos o Evangelho. Sabe o que fizeram os 12 discípulos de Jesus? Um traiu Jesus para começar. E os outros foram para Jerusalém e enterraram o Evangelho. Se Deus não tivesse levantado o apóstolo Paulo, quando andando, perseguindo os cristãos, uma luz, Jesus, não um anjo, chegou para ele e deu uma cegueira, caiu do cavalo, e aí ele disse, o que tu está fazendo? Estou perseguindo, né? Jesus disse, tu está perseguindo a minha igreja? E dali em diante ele entendeu quem era Jesus. Ele começou, né? O versículo lá diz, eu quero te usar como instrumento para os judeus, porque os outros 11 enterraram o Evangelho. Teve que levantar o apóstolo Paulo para servir aos judeus e os gentios. Os gentios é quem não é judeu. Será que nós não estamos na mesma situação dos discípulos, dos 11? O que nós estamos fazendo com a graça que nós temos? Alguns dizem assim, mas como eu vou fluir na graça?
Fale de Jesus. Cuida de pessoas mais frágeis, aqui dentro mesmo. Se envolva com necessidades do grupo. Sirva, ame, perdoe, ore pelos outros. Lá fora, ajuda o necessitado. Ore pelo seu país. Visite o enfermo. Qual é a última vez que você foi para o hospital visitar alguém que está doente? Não estranhos, conhecido seu. Sirva no seu grupo, na visão de Deus, que Deus te deu. Quando alguém se recusa a servir Deus, estanca o fluxo da graça. Muitos dizem assim: minha vida já foi tão frutífera, tão animada, tão alegre, tão viva, e não é mais. Sabe por quê? Porque parou de servir. Simples assim. Eu admiro a Dona Edna, o Samuel antes de falecer, a Dona Edna agora não está mais em Caxias, voltou para os Estados Unidos, depois de velhinhos, lá com um grupo de pessoas. Dona Edna com um grupo de mulheres falando, né? Ela usava um termo, mulheres formosas, não sei, né? Com toda essa idade, 80 e poucos anos, Samuel com 90 anos, falando de Jesus. Fim do ministério? Não tem fim de ministério. Aposentadoria? Para cristão não tem aposentadoria. Paulo disse: eu não deixei que a graça fosse inútil na minha vida. Muita gente pode não viver a graça de Deus porque não entende a graça. Isso é verdade. Porque não crê na graça. Porque não deseja fluir na graça. Se você quiser viver a graça de Deus, você tem que querer fluir a graça de Deus. Nós temos que aprender a viver debaixo da graça. Ative a sua fé, porque a graça depende da fé. Quanto mais fé, mais a graça vai fluir em você. A graça de Deus te deu essa capacidade. Nós não tínhamos capacidade de nos livrar do inferno. Ninguém de nós podia se salvar, mas a graça fez isso por você. Nós não podíamos viver em liberdade, mas a graça nos deu liberdade. Nós não podíamos mudar a nossa natureza, mas a graça fez isso por você. Nós não tínhamos capacidade de viver uma vida que agrada a Deus, mas a graça nos capacitou. Então, isso que nós temos é a maravilhosa graça. E diante dessa maravilhosa graça, Jesus nos convida a participarmos da vida dele em nossa vida. Representado pelo pão e pelo vinho. Na mesa que está aqui na nossa frente. Se você é um filho, tem uma mesa para você comer. Você não precisa viver de migalha. Não viva de migalha. Você tem uma mesa para comer. Quem não comer da mesa dele aqui, não comerá nas bodas do cordeiro lá no céu. O sangue derramado na cruz significa o lado da graça que dá limpeza, perdão, cancelamento dos pecados. Havia uma lista enorme de pecados contra você e contra mim. Aquele sangue representado pelo vinho apagou tudo. O sangue, ele purifica. O pão representa o corpo de Jesus que foi dado na cruz. E se você comer pão, você se alimenta, ele te dá vida, né? Então por isso que o pão significa vida. E quem entra na vida com Jesus tem no sangue o total perdão. E se você comer do pão, tem vida em abundância. Se comer desse pão e beber desse cálice, você entra na nova aliança. Essa mesa que está aqui na frente fala da nova aliança, representa a nova aliança. Antigamente era a lei, cumpra a lei. Agora na graça da nova aliança, aproxime-se da mesa, né? Então agora na graça da nova aliança você deve se aproximar da mesa. Eu te perdoarei. Essa mesa representada pelo sangue e pelo pão diz: eu te perdoarei e te capacitarei a dar conta em vencer o pecado. Saiba que você está livre. Se quiser voltar para o mundo, você pode. Não tem problema. Você está livre
para escolher a quem servir, ao mundo ou a Cristo. Se você quer ser um servo do Senhor, é sua escolha, não é sua obrigação. Nunca foi obrigação. Muitas igrejas põem isso como obrigação. Na graça não é obrigação, é uma escolha sua. Então examine-se e sinta-se livre para servir na mesa. Eu quero convidar a pegar o pão e um cálice de vinho e voltar para o seu lugar e aguardar. Depois nós vamos participar junto desses elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo. Ok? Pode se servir. Esse momento é feito pela fé. É uma cerimônia comum, mas ela lembra em memória que Jesus morreu na cruz. O sangue foi derramado por você. O corpo dele foi pregado, foi moído, foi batido, foi surado, onde levou sobre si, sobre ele, todos os nossos pecados, para que você tivesse perdão e que para você tivesse vida. O sistema antigo era condenação e morte. A nova aliança é perdão e vida. Se você quer, você precisa receber. É seu. Pega o seu pão. Paulo, celebrando a ceia, disse: esse pão é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Lembrando o que Jesus fez, nós vamos comer. Vamos comer todos juntos? Pegando o cálice, ele disse: esse cálice representa o sangue que foi derramado. É a nova aliança de perdão. Tudo que pedir perdão será perdoado. E pela fé, em memória, beba do cálice e receba plena libertação. Vamos todos tomar juntos? Querido Deus, nós queremos te dar graças por esse momento tão especial. Lembrando esse memorial onde que o teu corpo foi moído na cruz. E esse teu corpo nos dá vida. Teu corpo morreu, mas ele nos dá vida porque ressuscitou. E o sangue nos perdoa de todas as nossas maldades, todos os nossos pecados, todas as nossas atitudes que não agradam a Ti. Foi derramado, ó Deus. E esse sangue nos liberta, ó Deus. Obrigado por esse memorial. Nós queremos Te louvar, ó Pai, e Te agradecer por essa oportunidade. E nos abençoa, ó Deus, durante a semana, nesses dias, que possamos meditar que tipo de graça é que está na minha vida, que tipo de graça é que eu exerço, e como o Senhor atua dentro na vida de cada um, dentro do nosso coração. Te pedimos que nos ajude a meditar isso e colocar isso em prática pela fé. E nós te damos graças por aquilo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém?